a componente militar da minha formação deu-me aqui uma bagagem ao nível do planeamento e da gestão das expectativas e a gestão dos conflitos, que foi muito importante para eu hoje ter o trabalho que tenho como tour leader. E basicamente, e de uma forma muito resumida, este é basicamente o meu percurso e como eu chego até aqui. Eu, mesmo no meu percurso escotista, eu a determinada altura, eu fiz um percurso de cerca de 30 anos, passei por todas as etapas e na idade adulta já era chamada a organizar uma série de iniciativas, todas elas relacionadas com atividades na natureza. E sempre tive um carinho muito especial pela parte da organização e do planeamento. Esse é assim um dos meus grandes focos, porque eu acho e considero que um bom planeamento, não estamos a falar às vezes de atividades em que vamos à aventura e que todos os dias há uma descoberta permanente e há um redefinir de objetivos, mas as atividades como nós as concebemos, com planeamento, um bom planeamento é mais de 50% do sucesso de uma atividade, e eu tenho de facto aqui uma atenção muito especial à componente do planeamento. Mas basicamente o escotismo, depois aquela vivência e a experiência que tive das vivências em bicicleta, em autonomia, seja em grupos, seja individuais, e depois a minha formação militar foi aquilo que me ajudaram a eu hoje ter a bagagem e a formação para poder liderar os grupos, seja na Papaléguas, como tour leader do programa de viagens da Caminhos Morabeza em Cabo Verde, seja nas autarquias com quem trabalho. Ok, basicamente isso. Porque nós somos guias, não é? E conhecemos por dentro todo o processo de organização e às vezes para as pessoas que estão de fora não têm noção do trabalho, de toda a logística que está por detrás de uma simples organização de uma caminhada de um dia. Queres falar um pouco, eu também posso contribuir, mas queres falar um pouco de todo esse backstage que está por trás da organização de uma caminhada? Claro. Luís, vamos falar disso, mas antes disso deixa-me só também perceber como é que tu apareces aqui no mundo das caminhadas. Eu sei que tu és historiador de formação, és um apaixonado depois pela geologia, mas como é que tu apareces também aqui neste contexto? Isto são coisas quase inatas, sabes? Eu desde miúdo que sempre tive muito contacto com a natureza. Sempre gostei muito de estar em outdoor, portanto gostei muito sempre de caminhar, também tem a ver com a família, tem a ver com a nossa infância, com a minha infância, digamos assim. Portanto, e essa vertente depois concretizou-se, sobretudo porque, tirando o curso de História, tu tens que inventar um pouco, não é? Tens que sair um pouco fora da caixa no curso de História. E conjuga-se, o curso de História dá-te a possibilidade de seres autodidata. E, portanto, o guia de caminhadas, além de toda a parte da segurança, da logística, toda a parte técnica, inclui também o próprio guia, não é? Que faz o enquadramento histórico-científico de toda a paisagem que percorres. Ou deveria ser assim. Portanto, eu tento que seja assim. Doseado, obviamente, doseado. As pessoas não vão para uma aula prática, não é? Querem desanuviar enquanto fazem uma caminhada. Mas sempre que há oportunidade, tenta-se dar algumas informações e alguns inputs dos locais percorridos. Portanto, esse autodidatismo que aprendi no curso serviu-me também para conseguir investigar e tirar alguns cursos, quer seja de ornitologia, quer seja de geologia, quer seja de biologia, pronto, que dá, de facto, o background para ser guia, não é? Mas isso tem a ver com o gosto. É assim, se tu não gostas, como tu sabes muito bem, mas agora não falo para ti, falo para todos os que nos estão a ouvir, se tu não gostas de natureza, do contacto com a natureza, de fazer uma caminhada mesmo com chuva, com sol, com vento, com frio, é impossível seres guia da natureza, não é? Portanto, é impossível guiares um grupo em segurança ou um grupo motivado atrás de ti. Isso nós sabemos, mas não, isso portanto, é a pedra basilar de tudo isto, não é? Portanto... Sem dúvida. Mas olha, vamos falar um bocadinho então daquilo que é o dia-a-dia, o cotidiano de um guia. Bom, o guia, acima de tudo, pode conhecer ou não o grupo que vai liderar, mas tendendo a que, a priori, vai conhecer o grupo que vai liderar, desde o trabalho da logística, da questão das viagens, eventualmente de alojamentos ou de refeições, toda a parte do planeamento, do percurso em si, em função do grupo que tem, não é? Do percurso, a dificuldade, o grau de dificuldade,
toda a parte depois no terreno de fazer reconhecimentos, portanto fazer verificações de pontos de resgate, ver a questão, porque os percursos muitas das vezes em determinadas zonas do país e em função também da estação do ano e da questão meteorológica podem mudar, em zonas, por exemplo, percursos de pé posto mais estreitos, em que haja, portanto, um crescimento enorme de vegetação, depois quando passamos lá já pode ser diferente e já pode causar algumas questões. Portanto, todas as questões inerentes à segurança dos percursos, todas as questões relacionadas com, portanto, o fator meteorológico, todas as questões relacionadas também com o aviso às autoridades, portanto, o contacto com as autoridades e com porque nem todos os percursos que nós percorremos são domínio público do Estado e, portanto, temos que hoje obrigatoriedades a esse nível também. Cada vez há mais, não é? Felizmente. Temos também a mim acontece-me com frequência e a ti seguramente, é quando nós estamos a reconhecer um percurso e estamos a idealizá-lo, estamos de certa forma já a viver aquilo que as pessoas vão sentir naquele momento quando tens uma janela panorâmica no meio de uma montanha em que vês o vale e que vês a cascata d'água. Portanto, tu já estás a criar, tu és um gestor de expectativas também nesse Sem dúvida, sobre tudo isso. Essa palavra é muito importante, Paulo. Expectativas, não é? A gestão de expectativas é fundamental, sem dúvida. Pois aquilo que já falaste, ou seja, nós tentamos sempre enriquecer os nossos programas com aquela componente mais interessante do programa, do percurso, nomeadamente pontos de interesse cultural, histórico, questões relacionadas com a gastronomia, por exemplo, de uma determinada religião, tentarmos valorizar e trazer para o percurso isso e tornar que os percursos sejam, para além de uma atividade física na natureza, sejam também experiências de vida interessantes, porque normalmente fazemos isto em grupo, as pessoas em grupo socializam, têm outro tipo de interações, não é? E dão-se conta de que afinal os nossos problemas e as nossas debilidades os outros também as têm e estamos ali todos para nos ajudarmos uns aos outros. É de facto um trabalho muito interessante, muito intenso, que dura praticamente um ano inteiro. Desenhamos percurso para o ano inteiro, às vezes entre aspas à la carte, outras vezes com grupos pré-definidos que já conhecemos, e basicamente estes são os aspectos mais relevantes. Luís, queres ajudar aqui a reforçar alguma destas ideias? Sim, é incrível, não é? E esta é mesmo a palavra. O que é que isto mudou desde há 15 anos, não é? Portanto, eu lembro-me que há 15 anos nós fazíamos uma prospeção, nós fazíamos um reconhecimento no terreno simplesmente com a carta militar e muita vontade. Portanto, o que reforçou bastante a orientação. Eu acredito que a base, apesar de haver recursos a GPS, etc., a base é mesmo a carta militar. É saber ler uma carta militar, é saber ler corretamente a bússola e a carta militar no terreno. Portanto, depois o GPS é um complemento. Mas mudou bastante. Hoje em dia temos o apoio, sobretudo, da internet e todas as tecnologias para nos ajudarem nas questões da logística. E coisas tão simples como a previsão do tempo, não é? Os sites online, site do IST, do técnico, que nos indica as condições meteorológicas por coordenada, clicando no mapa através do Google Maps, é extraordinário. Nós sabemos exatamente como é que vai estar o tempo com uma semana de antecedência num ponto no meio da Serra da Estrela. Portanto, isso é extraordinário, não é? Portanto, tudo isso ajudou bastante, mas também pode ser um inimigo. Ou seja, há que conseguir coordenar bastante bem todos estes recursos que nós temos à mão, não é? Sobretudo no âmbito, eu repito, no âmbito da organização de caminhadas, sobretudo em termos profissionais, como nós fazemos, sobretudo com a responsabilidade que temos de um grupo que nos segue. Portanto, tudo isso é fundamental, ter realmente essa noção de todos os recursos. Portanto, e que são muitos, não é? E que são muitos. Mas eu começo a dizer que isto mudou bastante, não é? Hoje em dia, sinceramente, fazer um reconhecimento até é mais fácil, porque basicamente basta ter uma primeira abordagem no Google Earth, por exemplo, ou noutro suporte qualquer, fazer um primeiro risco, digamos assim, no mapa e depois ir lá. Mas é fundamental ir, como tu estavas a dizer. Nós temos que nos pôr no papel ou no lugar dos participantes e, previamente, perceber todos os riscos, não é? Inerentes. E todas as expectativas e, portanto, e todos os highlights que podem aparecer. Sem dúvida, sem dúvida.
Isso é fundamental, não é? Mesmo em questões de segurança, isso é fundamental. E até para saber quais são as espécies, a fauna, a flora, os pontos de interesse que existem no terreno. Realmente tudo o que tu acabaste de falar. Esse é o trabalho de casa, é o trabalho que normalmente temos que fazer. Para além da gestão das expectativas, naturalmente, ao longo do percurso também temos que gerir o esforço das pessoas, porque nem todas as pessoas são iguais e nem todas as pessoas têm noção da sua condição física, porque uma coisa é nós andarmos ao pé de casa, em zonas citadinas, maioritariamente planas ou com pequenos desníveis, outra coisa é irmos para a serra, para a montanha, seja ela pequena montanha ou média montanha, e as coisas aí são diferentes e o esforço envolvido é completamente diferente. Há outra coisa que nós também temos que ter noção hoje em dia também temos algum conhecimento na área da nutrição e as questões da hidratação, as questões da nutrição, as questões do descanso também, dos pontos de descanso, enfim, há uma série de informação que hoje é-nos facilitada através, de facto, da internet, com a globalização desses serviços, através dos nossos smartphones. Hoje em dia, antigamente tínhamos a carta militar, ainda hoje temos, naturalmente, e podemos fazer uso dela, os dispositivos GPS, mas hoje em dia cada um dos nossos smartphones já é um dispositivo GPS, ou uma grande maioria são, e hoje temos aplicações típicas que nos ajudam na nossa tarefa de reconhecimento, não é? Sem dúvida. Há um ponto, deixa-me só acrescentar, que é imperativo, e neste caso no âmbito da Papa Léguas, onde eu trabalho, que quando as pessoas se inscrevem, sejam previamente informadas dessas questões que estás a referir, nomeadamente as condições meteorológicas, a distância, a duração, portanto o local de encontro, o equipamento a levar, portanto a água, portanto, considerações tendo em conta a época do ano, se for inverno poderá chover, se for verão pode estar calor, portanto tudo isso é fundamental e nós sublinhamos sempre para que os participantes leiam e após a leitura que esclareçam essas mesmas dúvidas, ou seja, aliás é fundamental em termos de segurança, portanto uma boa canalização de informação para os participantes. Já começam aqui as pessoas que nos estão a ouvir a fazer algumas perguntas. Eu faço-te agora uma pergunta só que a Carla fez. Se tens alguma caminhada favorita em Portugal? Se há alguma que se salienta em relação às outras? Eu tenho duas grandes paixões em Portugal em termos de locais a visitar para caminhadas. Um deles é o Alentejo e outro a zona das aldeias de Xisto da Serra da Lousã. Portanto, se eu tivesse que aconselhar alguém a fazer uma caminhada em Portugal, seguramente que seria num destes dois locais. Mas posso até dar eventualmente duas dicas. Uma delas nas aldeias de Xisto da Serra da Lousã, depois dependendo da condição física, a subir ou a descer a serra. Mas se quiserem começar pela mais fácil, começando na aldeia do Candal e descendo até ao Castelo da Lousã, passando pela aldeia do Talagenal. Passando pela Levada de São João, que é um percurso muito bonito, principalmente na altura da primavera e do outono. São assim um dos locais que eu revisito com maior assiduidade. Depois do Alentejo, toda a zona do norte alentejano, nomeadamente a zona de Marvão e Castelo de Vide. Essa zona das Matas dos Castanheiros são de facto percursos excelentes. E também toda aquela zona envolvente ao Lago de Alqueva, principalmente também no período de primavera e de outono. Espero que possamos também estar na Lousã, porque lembrei agora de setembro, também a altura da Brama, dos veados, não é? Fazer esses percursos também nessa altura, não é? Dos veados, é também extraordinário. Não é? Há tantos sítios, eu estava a ouvir, eu estava a pensar que Portugal é um país pequeno, como todos sabemos, mas também todos sabemos que tem uma diversidade paisagística brutal, não é? De norte a sul, o relevo é completamente diferente, as próprias aldeias, a própria distribuição do homem no terreno é completamente diferente e é difícil mesmo, e para mim eu acho muito difícil escolher sempre um locais de eleição, não é? Desde Trás-os-Montes, ao Gerês, ao centro do país, como tu... A Orla Costeira também é muito bonita. A Orla Costeira tem percursos fantásticos. Aquela parte de Sintra também, do Guincho ao Cabo da Roca, toda a zona
da costa alentejana, da costa vicentina e do próprio Algarve, daquela zona também de Lagoa e não só, é absolutamente extraordinário. Portanto, há muita coisa para fazer daqui a, espero, pouco tempo, não é? Muita coisa para fazer em Portugal, para todos nós, daqui a pouco tempo. Paulo, diz-me só uma questão agora que eu também queria, eu sei, mas queria também que esclarecesses. Tu, quando fazes uma caminhada, que tipo de equipamento é que levas dentro da tua mochila? Ou que equipamento é que tu aconselhas também aos participantes? Bom, começando pelos pés, que é um dos aspectos mais importantes, eu por norma uso botas de cano alto para suster a articulação do tornozelo. Dependendo do percurso em questão, posso ponderar levar sapatos de trekking, que são os ditos ténis, com sola Vibram ou sola mais flexível para efeitos de caminhada, mas por norma a bota é não tão rígida, portanto uma bota média, mas sempre com a sustentação da zona da articulação e principalmente as pessoas a partir dos 40 anos é muito útil usarem este tipo de calçado. Acima de tudo, um bom calçado e principalmente umas boas meias fazem toda a diferença às vezes no caminho. Depois, ao nível da mochila, as questões da hidratação são sempre demasiado importantes, se não mesmo às vezes as mais importantes, portanto, no mínimo sempre um cantil para no mínimo 1 litro de água em função do tipo de percurso que vamos fazer, mas 1 litro e meio de água, ok? Depois, levarmos, obviamente, também uma pequena bolsa de primeiros socorros. Isso nós, os guias, levamos sempre, mas pronto, há pessoas que também gostam de ter as suas coisas. Vamos levar também, obviamente, material de alimentação para o dia de atividades, uns frutos secos. Temos que levar e devemos levar também um chapéu que não seja só de pala, um chapéu de aba larga, principalmente nos dias em que são mais soalheiros, independentemente de ser inverno, primavera ou verão, porque o sol no inverno é mais baixo, tem maior incidência e quando há zonas de menor vegetação em que estamos mais expostos, seguramente que vamos poder apanhar uma insolação, portanto o chapéu da aba larga é sempre uma solução a ter em consideração. Depois, naqueles dias mais chuvosos, para além do agasalho, o impermeável é sempre importante, as perneiras, são também um outro artigo que nós podemos levar. Vamos com uma mochila pesada, então. Vamos com uma mochila pesada. As minhas às vezes passam os 7 quilos. Com água, com tudo isso, com café, etc. É verdade. O bordão de caminhada para alguns percursos também dá bastante jeito. Em percursos mais técnicos é sempre importante também levarmos um bordão. Auxilia bastante, principalmente a descer, naquelas descidas mais técnicas e mais difíceis. Há quem leve e que goste do bloco de notas para tirar algumas notas ou fazer pequenos desenhos de momentos de paragem. Hoje em dia todos nós temos telemóveis com câmara fotográfica e, portanto, as câmaras fotográficas devem sempre ir. Depois há coisas aqui que nós levamos como guias, nomeadamente um apito, é sempre importante na coordenação do grupo. Há aqui outras questões, o GPS ou um dispositivo smartphone com as aplicações típicas, porque há pouco, quando falámos na tecnologia que evoluiu bastante, há hoje em dia, entretanto, as cartas militares evoluíram para a modalidade do Google Earth, onde era possível visualizar mais ou menos uma imagem de satélite do percurso que vamos ou da área que queríamos percorrer. Depois nós vinhamos para o terreno, fazíamos o reconhecimento e aquilo nem sempre tocava certo, porque depois aquilo que eram caminhos públicos estão muitos deles fechados. Atenção, no Alentejo praticamente quase todos os caminhos estão vedados, mesmo aqueles que são domínio público do Estado, mas que vão dar a algumas herdades, algumas florestas estão completamente vedados e, portanto, é preciso ter cuidado e por isso é preciso ir ao terreno, perceber e criar as alternativas necessárias. Aqui uma pergunta. Sim, diz. Não, é uma pergunta do Agostinho sobre qual é o percurso mais espetacular que nós fizemos. Ui, cá em Portugal, pronto, vamos restringir a Portugal, é difícil. Eu lembro-me, e é um percurso relativamente acessível, mas difícil,
que não aconselha que façam sozinhos, e já podemos falar um pouco dos percursos marcados que existem cada vez mais e que todos podem fazer sozinhos sem guia, mas este é um percurso que tem que ser feito com guia. Nós fazemos já Papaléguas várias vezes, que é chamada a caminhada mais ocidental da Europa. É um percurso no Parque Natural de Sintra Cascais, que começa no Guincho e acaba no Cabo da Roca e pode continuar até à Praia da Draga ou até à Praia Grande do Rodízio. É absolutamente espetacular. É absolutamente espetacular. Para mim, pronto, saliento este. Tu já referiste, não é? Já referiste dos locais que mais gostas, mas assim a caminhada mais espetacular. Em Portugal? Sim. Eu diria que a Rota Vicentina, pela diversidade também, porque tem o caminho histórico e depois tem a zona do Trilhos Pescadores, talvez fosse o percurso que eu optaria para fazer uma caminhada com um grupo, mas pela espetacularidade e principalmente a zona junto ao mar. É espetacular. E é acessível a toda a gente, obviamente com alguma condição física, principalmente se fizer o percurso todo, mas se o fizer por etapas, era talvez uma dos percursos que eu mais aconselharia. Há aqui Estou aqui a dizer Alvados. Também. A costa Alvados, a costa da Fórnia. Obrigado, é absolutamente espetacular essa zona. O Parque Natural das Serras da Aricandieiros é absolutamente espetacular. O Formosinho também na Arrábida, em que só se pode frequentar. Isso é uma dos outros aspectos que temos que falar, ou que devíamos também aqui abordar, que é os percursos pedestres dentro dos parques naturais, que cada vez mais exigem, portanto, autorizações especiais para o efeito. As empresas de animação turística têm licenças próprias para o efeito. Os particulares, há sítios em que já estão vedados praticamente, porque também durante muitos anos muita gente não teve o devido cuidado e massificou, portanto, esses percursos, deixando muito lixo para trás, destruindo muita vegetação autóctone, e que por causa de uns pagam outros, naturalmente às vezes as coisas são assim, infelizmente, mas é preciso termos essa questão em mente, porque cada vez mais vai ser limitado esse uso das áreas naturais para as empresas de animação turística com licenciamento, e os particulares ficam cingidos àqueles trilhos que estão homologados e marcados. Tudo o resto não podem frequentar, naturalmente. São as áreas de paisagem protegida, nomeadamente geridas pelo ICNF, portanto têm cada vez mais, dentro das suas limitações, percursos marcados e sinalizados. Portanto, todos nós podemos fazer, e as agências ou empresas podem-no fazer no máximo, dependendo de parque para parque, até 15 participantes. Essa é uma questão também muito pertinente, não é? O número de participantes versus local onde fazemos as caminhadas. Há caminhadas que devem ser feitas e podem ser feitas com mais pessoas, porque são percursos circulares, em estradões, e que não são áreas sensíveis ou de preservação, como é o caso dos parques, como estás a falar, e passa a informação, porque há falta de informação. Por vezes passamos por... Lembrei-me agora da questão da Fórnia, de Alvados. Essa é uma área de nidificação de várias rapinas, do buforial, sobretudo de vários tipos de águias, da gralha de bico vermelho, e, sobretudo, essas espécies nidificam e são muito sensíveis à perturbação humana, ou mesmo às vezes às vozes. Portanto, há que ter, nós, quando vamos sem guia, há que ter em conta todos esses pontos, porque podemos, sem querer, sem saber, alterar bastante o equilíbrio natural, portanto, nomeadamente o equilíbrio dos ecossistemas. Nós, quando vamos com guia, já temos que ter a responsabilidade, e isso também faz parte do trabalho de guia, essa questão, que é bastante pertinente, sobretudo no enquadramento dos parques naturais. Portanto, e sobretudo também fora dos parques naturais, porque há áreas de serra que não estão classificadas como áreas de paisagem protegida, mas que também são ecossistemas para várias espécies, e que o guia também tem que ter noção, não é, disso? Nós estamos a cingir-nos muito às questões do Portugal continental, mas estamos a esquecer das ilhas, e a Madeira e os Açores. Não, maravilha! Escondem coisas muito, muito apreciáveis. Fantástico, é extraordinário. As belas redes de percursos pedestres homologados, onde se pode fazer, de facto, belos passeios e belas caminhadas em família e em segurança, acima de tudo. Alguém perguntava aqui outras soluções em Portugal, e eu acho que a Madeira e os Açores ainda têm muita coisa para conhecermos.
De facto, as ilhas das Flores, a própria Ilha do Corvo, a Ilha da Graciosa. Todas elas, não é? Todas elas. Há ali umas que têm especificidades muito interessantes, nomeadamente eu gosto bastante da Ilha das Flores. Paulo, eu ia agora em maio fazer a Santa Maria a pé, fazer a volta à ilha a pé, já adiei. Vou em setembro, espero eu ir em setembro, porque acho que é uma ilha extraordinária, não é? Oxalá que consiga ir. E isso tem um pouco a ver também com uma pergunta que ficou aqui, que o que é que nós fazemos às vezes para extrapolar os nossos limites, além dos percursos que guiamos. Faz parte, o bichinho vive em nós, ou seja, além de guiar as caminhadas, nós estamos sempre a inventar, salvo seja, não é? Estamos sempre a percorrer não só a zona trilhos de Portugal, a reconhecer, mas também lá fora. Portanto, andar a pé ou mesmo de bicicleta faz parte, não é? Estava aí o Arthur a dizer que é também as Flores, as magníficas Ilhas das Flores. As Ilhas das Flores. Paraíso terreno. Eu, de facto, eu tenho a sorte de ter uma profissão que, por vezes, me permite períodos longos fora do país, não coisas pontuais de uma semana, e isso permite-me, quando estou nessas deslocações, como é o caso agora, aproveito sempre o meu tempo livre para explorar um bocadinho as realidades locais, de certa forma também me enculturar, e foi isso que permitiu, no meu caso em concreto, criar um programa que hoje, já há 5 anos que está operacional, o Caminhos Morabeza em Cabo Verde. Mas sobre isso depois se calhar falamos um bocadinho mais. Antes disso queria só reforçar aqui uma questão sobre a tecnologia, se calhar passarmos esta informação útil, que é, há algumas aplicações hoje que nos facilitam esta tarefa, seja da partilha de percursos que alguém fez e que gravou e que nós podemos descarregar gratuitamente e usar no nosso dispositivo móvel e através de uma plataforma que é o Wikiloc, que muitos de vocês conhecem e outros não, se calhar ainda não exploraram com tanto detalhe. Portanto, Wikiloc com W, ok? Depois há duas aplicações que eu uso particularmente para o planeamento. Uma em particular que é o Komoot, que é muito importante, é muito interessante e é muito útil. Escolhemos a modalidade que queremos, o tipo de atividade que queremos e ele desenha-nos o percurso entre 2 pontos. Seja fora de estrada, seja na estrada, seja em hiking, seja em bicicleta. Portanto, explorem, por favor, que é com capa, Komoot, também é muito importante. E o Osmand, que tem a facilidade de ter os mapas topográficos de todo o mundo, na versão offline, utilizando apenas o GPS do telemóvel para guiarmos e para navegarmos, de certa forma. Okay? Fica aqui uma dica também interessante, creio eu, para toda a gente. Se nós conseguirmos então conjugar essa tecnologia, essa informação disponível, tu estás a falar, com uma seleção ou com uma investigação na própria internet, nomeadamente no âmbito das câmaras, dos percursos que já estão marcados e que já estão online, é fantástico e podemos explorar por nós, com as limitações que tem, não é? Portanto, sempre tendo em conta que nunca podemos ir sozinhos, temos que sempre ir em grupo, mesmo que façamos uma caminhada sem guia. Convém pelo menos ir em 2 pessoas e, sobretudo, tendo em conta as condições meteorológicas ou a época do ano, isso alertar sempre alguém para onde quer que vamos. Ou seja, as autoridades, a GNR, a polícia, um familiar, o que for. Alguém tem que sempre saber para onde é que nós vamos. E depois calçarmos as botas, pormos a mochila nas costas, com todo o equipamento que tu referiste ou não, porque tu falaste mais do equipamento baseado no guia, e depois explorar, porque cada vez mais, felizmente, existe por todo o país percursos marcados, chamados PRs, e são fáceis. Portanto, eles estão marcados com uma lista vermelha e amarela, porque é pequena rota, e depois que estão inseridos também, muitas vezes, em rotas maiores, que é a grande rota, e esse já é branco e vermelho. Eles estão bem marcados, portanto, é seguir o percurso. Geralmente são circulares, têm uma média de 12 km, fazem-se com paragens até para um piquenique, cerca de 4 horas, convém acordar. Convém, nesta questão, até porque o nosso verão é bastante quente, convém começar cedo. Convém começar sempre cedo, até porque amanhã é sempre mais, possibilita mais até ver alguns animais, não é? Portanto, é sempre mais fácil, é mais fresco e mais agradável a própria manhã, se bem que as tardes também são lindíssimas no outono, não é? Ou no inverno, mas
temos tudo para pôr as botas, para calçar as botas. As caminhadas ao pôr do sol, atenção, as caminhadas ao pôr do sol junto à orla costeira e mesmo em determinadas zonas e algumas serras do país são fantásticas, são muito fantásticas. Nós temos a sorte, nós começámos mais tarde aquilo que outros países como a França ou até a própria Espanha e a Suíça já tinham há muitos anos. Correndo de trás para a frente, entre aspas, aprendemos com os erros dos outros e de facto, e felizmente em Portugal tem havido um investimento muito forte em homologar percursos e criar infraestruturas para a prática das caminhadas, e hoje temos inclusivamente um conjunto significativo de percursos que estão motivo de orgulho nacional e motivo de prémios internacionais, inclusivamente, nomeadamente as aldeias históricas, a Grande Rota das Aldeias Históricas, GR22, as aldeias de xisto, a Costa Vicentina, as nascentes, a zona do Coa, tudo isso. A Grande Rota do Coa é magnífica. As pequenas rotas até 16 km, acima disso as grandes rotas, há de facto um conjunto muito significativo, porque os municípios também perceberam que essa era a única possibilidade que tinham para atrair gente, e não, entre aspas, aqueles turistas pé descalço. Não é disso que se está a falar, é pessoas que têm um amor próprio à natureza, que respeitam o enquadramento natural e rural dessas localidades e dão valor e trazem, obviamente, acrescentam valor a essas economias. E, obviamente, as autarquias perceberam esse contexto e, de facto, foram há autarquias com muito boas redes de percursos pedestres em Manteigas, em Nísia, várias por este país fora. Alcâmbra, Águeda, quer dizer, eu não tenho... Alcanena e, portanto, há um conjunto significativo de infraestruturas hoje que nos permite sairmos lá para fora, cá dentro, como já foi slogan de muita publicidade do turismo de Portugal e bem, e, portanto, temos hoje essa facilidade em função da nossa condição física, do grau de dificuldade. Nem sempre elas são percursos circulares, alguns são percursos em linha que começam e terminam em sítios distintos. No entanto, nunca deixaremos de os fazer pela sua beleza. E todos eles encerram, de facto, contextos históricos, naturais, culturais, muito, muito interessantes, que importa valorizar. A valorização do património material e imaterial dessas regiões é, se calhar, o maior ativo que tem para atrair gente a essas regiões, porque o país no interior, infelizmente, assistiu a um grande êxodo, e agora estamos a tentar recuperar algum tempo perdido e através destas atividades vamos levando gente ao interior, e isso é de facto deve ser olhado com muito, muito, muito interesse. Eu pondo-me no papel de um leigo, de alguém que quer começar no mundo das caminhadas, faço-me uma pergunta. Sim. O que é isto? O que é que eu preciso? Preciso estar em forma? Preciso de correr para fazer caminhadas? O que é que eu preciso? Diz-me. Eu que quero me iniciar no mundo das caminhadas, o que é que tu me aconselhas? Luís, é como em tudo na vida, nós temos que ir devagarinho e vamos construindo. Isto é tudo um processo, não é? Primeiro começamos com pequenos percursos no nosso bairro, ou na nossa região, ou na nossa aldeia, na nossa freguesia. Depois, obviamente, vamos fazer uma caminhada num espaço natural, pequeno, uma pequena rota. Depois vamos evoluindo, também vamos adquirindo, com o entusiasmo, vamos adquirindo algum material. Naturalmente, que a partir de determinada idade é importante fazer uma revisão de saúde para perceber qual é que é a nossa condição, nomeadamente como é que está o nosso sistema cardiovascular. Acho que é importante, todos nós hoje em dia, ao nível profissional, fazemos, pelo menos ano a ano ou bianual, alguns exames. Portanto, baseado nesses exames, creio que qualquer médico está em condições de nos garantir que nós temos uma condição de saúde mínima para podermos fazer as atividades. Portanto, a priori, não havendo nenhum tipo de complicação associada, qualquer pessoa pode e deve iniciar-se nestas atividades. Portanto, não é nada de extraordinário, não é preciso ter os ténis ou as botas mais high-tech, precisa de ter vontade acima de tudo e depois vai avaliando a sua condição. Eu dou muitas vezes este exemplo. Na freguesia onde eu resido atualmente, existe um programa que se chama Olivais by Night. Naquelas antigas paragens de autocarro, definiu-se em 3 zonas da freguesia que as pessoas diariamente, à semana, à noite, se reuniam para fazer caminhadas. Aquela caminhada dita higiênica. Nunca percebi muito bem de onde é que veio esse termo, mas
dita higiênica. Agora está toda a gente a fazer, ou quase toda a Exatamente. gente o quer fazer. E, portanto, aquilo que começou por ser um pequeno percursozinho ali à volta do quarteirão, hoje são percursos ao final do dia de 8, 9 quilómetros, e essas pessoas que melhoraram a sua condição física são hoje quem alimenta os programas de atividades e os programas de grandes caminhadas e até de grandes travessias. Portanto, as pessoas começaram a ganhar confiança, começaram a conhecer outras, e que as desafiaram também para outras travessias ou outros percursos mais arrojados, e as coisas vão-se construindo dia a dia. É um bocadinho assim, é como os atletas, é como... Portanto, as coisas começam sempre por um primeiro passo. Temos que dar o primeiro... Ninguém as demove, porque nós sabemos, não é? A espetacularidade que é. Houve aqui um fator que há uns anos foi muito importante. Nós tínhamos uma faixa da população com muitos problemas de saúde associados ao sedentarismo. E ainda hoje temos, infelizmente. Mas pronto, acho que a tendência é para descer, embora agora há o problema também das crianças, por passarem muito tempo em casa junto dos gadgets, acabam por também sofrer dessa questão. Mas houve aqui uma altura em que os médicos apelaram eram incansáveis a apelar às pessoas de certa idade para terem hábitos de vida saudáveis, nomeadamente caminhar. E eu acho que isso foi o trigger importante para que as pessoas se pusessem a mexer. Obviamente depois as pessoas foram-se organizando e obviamente as coisas foram crescendo, e hoje temos felizmente muitos grupos por todas as freguesias do país e concelhos, uns mais na área desportiva, outros mais a fazer montanha a sério, e portanto porque isto depois deriva por uma série de coisas. Mas isso foi muito importante. E a crise de 2008, e não querendo antecipar aquilo que aí vem, mas também vamos ter que falar nisso, a crise de 2008, em que remeteu-nos para uma situação de termos um bocadinho menos economia, de disponibilidade monetária, fez com que as pessoas voltassem a ter este tipo de atividades e olhar para este tipo de atividades com os olhos diferentes, porque não podendo sair para mais longe, pelo menos tinham a capacidade de poder desfrutar do seu próprio território, e alguns deles conhecer coisas que de outra forma nunca teriam conhecido, porque de carro há sítios que nós conhecemos, e tu sabes muito bem, melhor do que eu até. Não tem nada a ver. Podes ter o melhor carro do mundo, o melhor XPTO, mas não vai... Até pode ser um descapotável, mas não tem nada a ver. Não vai a pé. Não vais se não for a pé. E, portanto, eu creio que esse momento foi muito importante na nossa sociedade, ter isso acontecido, e chegamos aqui, até agora. Eu acho que daqui para a frente, porque há muito mais vida, e eu quero acreditar, e que há muito mais vida... Na nossa história coletiva não temos memória de uma situação destas. Eu acho que estamos mais unidos do que nunca. Há coisas positivas também neste momento de paragem, mas quando voltamos com muito mais entusiasmo, muito mais unidos, creio eu também, e com muito mais vontade de contemplar e de facto voltarmos para nós próprios e reconstruirmos aqui alguma coisa interior que falta reconstruir, ter o arrojo suficiente, mas acima de tudo voltarmos também para o nosso país, porque de facto há aqui coisas que nós podemos aproveitar em benefício próprio para o nosso bem-estar físico e psíquico. Okay? Sim, podemos recomeçar de uma forma simples, não é? E nada mais simples do que uma simples caminhada, um percurso a pé. E estavam a perguntar, a Filipa estava a perguntar onde é que se pode, não é? Onde é que nós podemos obter informação acerca dos percursos que estão marcados e que são acessíveis a todos nós. É tão simples, todos os sites das câmaras já têm os próprios percursos pedestres no seu património edificado ou natural, portanto é fácil, está lá, e por todo o lado existem esses trilhos marcados, muito fáceis, muito simples de fazer. É claro que se vocês querem depois ter mais informação e ter um enquadramento mais profissional, portanto, o que é uma mais-valia, porque quando vocês se inscrevem com a Papaléguas, por exemplo, para uma caminhada, já temos um critério. Portanto, o trabalho de casa já está feito. A zona que vocês vão percorrer já é uma zona bonita, portanto, já não tem filtros, ou seja, já é uma zona... E depois há um enquadramento também, não é? Todo o enquadramento do trabalho do guia, que faz com que seja até uma mais-valia, nomeadamente a gestão de esforço, nomeadamente o usufruto de todo o património, quer seja natural, edificado, que é a envolvência que está à vossa volta, não é? Portanto, essa questão.
Paulo, mas esta conversa é fantástica. Ficava agora aqui contigo a conversar durante bastante tempo. Tendo em conta, e tu falaste nisso, estamos a viver uma questão muito complicada. O que é que te parece? Sobretudo pós-Covid, achas que as pessoas vão começar lentamente? Achas que há uma maior apetência para começarem a fazer caminhadas, a viajar cá dentro, quer seja de carro e depois fazerem as caminhadas? Achas que vai começar, as coisas vão começar assim gradualmente? Luís, eu creio que haverá, nesta fase pós-Covid, pelo menos alguma reticência nas viagens maiores, nomeadamente viagens de avião para outros destinos e alguns destinos que, obviamente, porque isto a situação para nós pode-se aliviar, mas noutras partes do mundo não estar completamente resolvida, não é? Sem dúvida. Mas as pessoas vão ter uma necessidade imperativa de sair de casa e de, obviamente, juntarem-se com os seus mais queridos, os mais próximos, os seus amigos, os seus familiares mais diretos e de quererem desfrutar da vida e da natureza. E eu acho que é o momento ideal para agarrar as pessoas e fazer-lhes propostas de percursos e de viagens dentro do nosso próprio país, incluindo também neste nosso país, porque faz parte do nosso território, a Ilha da Madeira e dos Açores, as diversas ilhas dos Açores, e eu acho que há aqui muito potencial para explorar. E há pessoas que até, se calhar, provavelmente, quase certeza, vão ter surpresas muito agradáveis de coisas que nunca fizeram, nunca visitaram e que deram privilégio a outros destinos sem de facto explorar bem o nosso território. Portanto, em suma, eu acho que é um período que lentamente, quando sairmos dele, vamos nos readaptando, mas acho que é o período ideal para voltarmos a olhar para a nossa terra e desenvolvermos atividades aqui, porque aqui também se fazem atividades com muita qualidade. Se não fosse assim, não tínhamos o índice de turismo que temos, não só aquele turismo de praia e de hotel, mas também o turismo de natureza, que cada vez cresce mais no nosso país, não só no nosso país. E vai continuar. E eu acho que este é seguramente um momento charneira para aquilo que aí vem e para o potencial que também temos para oferecer aos portugueses e obviamente também aos que nos visitam de fora, ok? Mas, Luís, viajar não é só em Portugal. Naturalmente que nesta fase, se calhar vamos nos todos focar pelo território nacional, mas as grandes montanhas do mundo, os grandes vales, os grandes parques naturais, os grandes desertos africanos, as savanas, estão lá à nossa espera e não vão desaparecer. Cada vez mais preservados, presume-se, não é? E segundo se diz, estão-se a preservar, continuam preservados agora, cada vez mais. E, portanto, faz sentido que, de facto, paulatinamente vamos criando e voltando às nossas rotinas e vamos descobrindo aquilo que de melhor há do mundo. Eu tenho para mim que viajar é a arte de descobrir os países e, acima de tudo, as pessoas tal qual como eles são e não como nos mostram, porque muitas das vezes aquilo que nos mostram não é bem aquilo que é a realidade. E para mim viajar é isso, é de facto nós termos a capacidade de descobrir a cultura, as pessoas, essas realidades tal e qual como elas são. E só indo é que se consegue fazer um juízo de valor. E é isso que tu tentas fazer na tua viagem a Cabo Verde, na tua viagem de trekking a Cabo Verde. Sim. Que organizas? Em Cabo Verde é uma enorme paixão. Quem já foi a Cabo Verde percebe o significado da palavra morabeza, percebe o significado da palavra saudade. A palavra morabeza é um termo crioulo que não existe em mais nenhum tipo de linguagem. No nosso país não existe esta, porque é uma palavra que abrange muita coisa. Abrange o carinho, a amizade, o acolhimento, o amor que se tem pelos outros e pela terra e pela cultura. Eu tive a sorte, como já expliquei, de profissionalmente ter estado em Cabo Verde muito tempo a trabalhar, e com isso, como sou uma pessoa com algum bicho carpinteiro e um bocadinho irrequieto, os meus fins de semana eram passados nas montanhas de Santo Antão a tentar descobrir aquilo que melhor há por lá. E alguém me perguntava há bocado como é que é caminhar em Portugal e como é que é caminhar em
em Cabo Verde e nomeadamente em Santo Antão. São realidades completamente distintas, o equipamento que usamos é o mesmo, temos é que nos adaptar àquela realidade e percebermos o contexto onde estamos. E são ilhas vulcânicas, tal e qual como é as Canárias, como é os Açores, e portanto não é muito distinto. A paisagem é distinta, mas acima de tudo aquilo que enriquece aquelas ilhas são as pessoas e a forma de vida daquelas pessoas. E foi isso que eu fui à procura. Aqueles sorrisos exuberantes das crianças e dos adultos, naqueles lugares mais remotos das montanhas de Santo Antão, é isso que nos enche e que marca a diferença no nosso dia, quando subimos ao cimo da montanha e estamos com aquelas comunidades, e quando de uma casa que basicamente são 4 paredes e um telhado de palha e com condições mínimas, e entoa uma morna e as pessoas dançam e cantam. Quer dizer, percebemos que não precisamos assim de tanto para viver, porque a felicidade está naquelas pequenas coisas. A Papaléguas, e bem, tem este programa, portanto comercializo, mas este é um programa mais do que uma viagem, tem uma componente de solidariedade associado, porque temos uma iniciativa de distribuição de kits de higiene oral, de certa forma para envolver as pessoas com a comunidade. Portanto, a gente não vai lá só desfrutar do local, vamos desfrutar nas suas diversas dimensões, da componente cultural, histórica, da beleza natural daquelas praias, vamos nadar com as tartarugas, vamos descer o Vale do Paúl. Já estou lá, estou a ouvir e estou lá. Exatamente. Vamos fazer tudo isso, mas vamos estar nas escolas de primeiro ciclo com as crianças, animar com algumas músicas e distribuir os kits de higiene oral para que os sorrisos exuberantes e educar de certa forma para a higiene oral, para que os sorrisos das crianças sejam sempre sorrisos saudáveis. Isso é que é mais importante, é que elas mantenham aquela firmeza e aquela alegria que é típica do acolhimento que nos proporcionam, e é isso que nós valorizamos mais. Ou seja, não vamos lá só desfrutar e deixar alguma coisa, para além do dinheiro obviamente que deixamos pelo o consumo que temos lá, mas entramos um bocadinho na casa das pessoas e percebemos um pouco daquela realidade, daquela morabeza, e deixamos também um pouco de nós. E ano após ano, ao revisitar as escolas, as crianças já nos conhecem, vão crescendo, e hoje somos pessoas queridas naquelas comunidades, e é isso que marca a diferença. Eu estava-te a ouvir e também estava em Santo Antão. Eu não conheço Cabo Verde, mas já confesso que já estive a olhar com olhos de ir para essa tua viagem, e também estava a estabelecer a ponte que há também quando falavas nas aldeias, portanto, que sobretudo as pessoas que visitavas, e a proximidade, a simplicidade que há em Santo Antão, com as nossas também, as nossas aldeias, não é? O nosso interior, que também é tão acessível, e só podes e consegues atingi-lo se fores a pé. É totalmente diferente, eu já senti isso. Se tu chegas a uma aldeia perdida no meio do nada, atrás dos montes, se chegas a pé ou se chegas de carro, as pessoas recebem-te e acolhem-te de uma forma completamente diferente se chegares a pé. Portanto, há logo uma maior proximidade, não é? E estava-te a ouvir e estava a relacionar e a fazer essa ponte, não é? Sobre Cabo Verde e algumas aldeias que ainda existem e que cada vez vão se preservando mais no nosso país. E a ouvir-te, estava com tanta vontade, mas agora temos que ficar em casa, não é? Neste momento temos que ficar em casa. Temos que... Nós estávamos para sair na sexta-feira. Na sexta-feira fazer o nosso primeiro tour a Cabo Verde. Este ano fazíamos 2 tours, mas infelizmente isso não foi possível, e portanto é preferível neste momento estarmos em casa para voltarmos em setembro, que ainda com mais ânimo. Porque depois do período das monções, normalmente ocorrem ali no final de agosto, princípios de setembro, tudo vai estar muito mais verde e com muito mais vida. E se assim for, como por norma tem acontecido, nós vamos desfrutar muito mais. Esse período em que vamos é uma altura de facto soberba, em que ainda é verão, de certa forma, quando o inverno ou o tempo frio começa a chegar aqui à Europa e ao sul da Europa também em particular. Há latitudes no planeta em que estão de facto muito agradáveis para nós viajarmos, e em Cabo Verde é de facto. Nós visitamos 2 ilhas, São Vicente
e Santo Antão, numa primeira fase São Vicente, em que deambulamos pelos mercados de rua, pelas aquelas dinâmicas todas da gastronomia, as casas das mornas, enfim, temos um contacto com aquela realidade, vamos à Baía das Gatas, fazemos snorkeling na Baía das Gatas, vimos a chegada dos pescadores típicos de Salamanca, com aqueles botes em que as velas são feitas com sacas de sarapilheira de arroz, subimos ao Monte Verde, atravessamos o vulcão no Calhau, enfim, nadamos com as tartarugas em São Pedro, vamos ao farol Dona Amélia, tanta coisa, e depois vamos para a montanha, para Santo Antão, atravessamos o canal de barco e vamos para a montanha em Santo Antão e vivemos 3 dias intensos em Santo Antão, com uma caminhada costeira, fazemos uma caminhada também no coração da ilha, na zona de Chão de Pedra, toda a zona do Cuculi, o Vale de Cuculi, são coisas fantásticas. E são 2 ilhas completamente diferentes das outras, porque a maior parte das pessoas já foram para uma delas completamente árida, em que só se consegue ter verde precisamente no Monte Verde, que é a montanha mais alta da ilha, fica a 750 metros acima do nível do mar, e só a condensação que se obtém pelas nuvens baixas ali permite algumas gotículas de água para que haja verde, portanto haja ali cultura e portanto os cabo-verdianos sobem à montanha para cultivar pequenas hortas para subsistência, nomeadamente milho, feijão e esse tipo de hortícolas. Okay? Em Santo Antão é completamente diferente, porque é uma ilha cheia de vida, cheia de água, pelo menos toda a parte norte, para terem uma noção, foi desde o Destino Revelação da Lonely Planet e da National Geographic em 2000 e, se a memória não me atrasou, 2012, 2013, e desde aí o turismo de natureza cresceu imenso, por esse motivo, e é uma ilha que tem uma montanha com praticamente 2.000 metros de altura. Vejam, vejam depois desta talk acabar, se vocês tiverem curiosidade, procurem e pesquisem na internet Santo Antão Cabo Verde, para vocês terem uma noção, ficarem com uma noção da exuberância da ilha, da beleza da ilha. Para vocês que têm curiosidade, vejam, vocês vão ficar surpreendidos, é lindíssima. Há fotos maravilhosas, até no site da Papalegos, da viagem do Paulo, estão lá fotografias e vocês ficam com uma noção dos percursos e da ambiência desta Santo Antão. É absolutamente espetacular. Paulo, nós estamos quase no final, passou num instante, esta hora. Uma pergunta para nós, que queira satisfazer alguma curiosidade, não sei se há algum dos nossos amigos que está online tem alguma pergunta para nos fazer? Agora, se entretanto não cair, eu posso dizer já que nós, estes talks, estas conversas de sofá vão continuar, e na próxima sexta-feira teremos a Carla Henriques e o Nuno Cruz também a falar sobre viagens na mesma hora, portanto às 16. Portanto, está quase a terminar. Paulo, muito obrigado. Fica obrigado. bem. Obrigado a todos. Exatamente. Obrigado por continuares a sonhar, a fazer-nos sonhar. E, Paulo, vamos falando, não é? Vamos falando. Passarmos isto rapidamente. O meu maior sonho é passar isto rapidamente. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Em casa. Cuidem de vocês. Até breve. Obrigado. Obrigado. Até breve. Fiquem bem. Deus, até breve.